Você pode desejar muito uma vida diferente. Pode visualizar, pode orar, pode fazer afirmações todos os dias, mas se suas decisões continuam as mesmas, sua vida também continuará. Desejo sem ação é auto-engano e espiritualidade sem responsabilidade é fuga. Hoje a conversa é sobre coerência, porque a vida não responde ao que você quer, responde ao que você sustenta. Bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast 4.0. Pessoal, queremos convidar vocês para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para receberem as notificações. Fiquem aqui conosco, mandem as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente responde todos vocês lá no YouTube e no Instagram também. Muito bem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós atraímos a partir das nossas ações, das nossas decisões, das nossas escolhas, né? Falando um pouquinho de lei da atração, mas o que será isso? Que se fala muito, mas qual é o verdadeiro entendimento do que é a lei da atração e como que, de fato, ela influencia a nossa vida? Quem gostaria de começar a falar? Flavinha. Quem gostaria, Flavinha? Me chama a atenção na abertura pensar que decisão sem ação não funciona e que espiritualidade sem responsabilidade também não vai fluir, né? Então, quando a gente fala de lei da atração, realmente a gente precisa considerar uma coerência. Não é um pensar positivo, agir de forma diferente e sentir de alguma, né, e sentir negativamente, vamos dizer assim. Então, estar atenta a quem a gente é, para a gente poder atrair o que a gente quer e fazer o que precisa ser feito, né? Então, parece simples, mas não é. No final das contas, até que a gente entende como alinhar tudo isso, aí sim, é treino e parece um pouco mais fácil, mas não menos responsável mesmo, eu diria que tá com tudo isso muito claro, consciente, e aí sim isso manifestar. E ali também falei sobre a questão de não é o que você quer, mas o que você sustenta. O que você sustenta? Porque muitas vezes a gente fica, o pensamento positivo, eu quero isso, eu desejo aquilo, mas o que você sustenta? Quais as decisões que você toma, as escolhas que você faz na vida? Tá de acordo com isso que você quer atrair? Porque o que atrai de verdade é o que você está emanando, né? É a sua energia, né? Acho que esse é um ponto importante. Não é o que você quer, não é o que você pensa, não é o que você repete muitas vezes, mas o que você de fato está emanando. O que você emana e atrai, né? E tá muito também quando a gente fala sobre lei da atração, tá muito no sentir. Porque não adianta você ficar pensando, tendo pensamento positivo o tempo todo e é porque existe o seu consciente e o seu inconsciente. E às vezes você tá ali tendo pensamento positivo e o seu cérebro tá lá negando, né? Então você precisa acreditar ao ponto de sentir. E eu creio que porque eu sou o tipo de pessoa que tudo que me falam, tudo que eu leio, eu busco na Bíblia, porque eu uso a Bíblia, a palavra de Deus, como manual do ser humano, né? Então, lá em Marcos 11:24 já fala: por isso vos digo, que tudo que pedires em oração, crendo que já recebeu, assim será concedido. Então, a lei da atração, tudo que a gente vê sobre lei da atração, a gente acha na Bíblia. Deus já falava: se você pedir com fé que já recebeu, eu vou te dar. Então, você acreditar, ter pensamentos positivos, mas de fato sentir que aquilo já está acontecendo, aí você consegue atrair para sua vida. E como a Rose disse, não é só ter o pensamento positivo ou sentir que já ganhou, cruzar os braços e esperar, né? É correr atrás, tipo, eu quero muito isso, eu já consegui, eu vou ter e sempre sustentar aquilo dentro de você e correr atrás, porque você vai conseguir. E exercitar a gratidão o tempo que você todo. Já tem. O tempo todo. Mesmo importante. Antes de já ter, acreditar a ponto de já agradecer. Como se já tivesse. É isso aí. Esse viés, eu vou usar o termo místico, e que pode alcançar qualquer tipo de espiritualidade para
de acordo com a crença de cada um, né? Mas eu acho que esse viés místico que a gente tem nas nossas vidas durante todo o tempo e durante muitos anos, e a tradição social, eu acho que esse viés ele nos colocou um pouco numa postura muito passiva, de vai acontecer, de se Deus quiser, vai acontecer. E eu acho que, de fato, as pessoas, com o passar do tempo, foram se tornando menos autorresponsáveis pelo que acontecia na vida delas e colocando tudo na conta de Deus, ou do diabo, ou do mal, ou da energia negativa e qualquer coisa assim. E eu acho que a vida das pessoas foi se tornando, entre aspas, muito fácil. Porque quando você entende que há algo pré-determinado e que você nada precisa fazer, a vida da pessoa tá passando ali e tudo vai para conta de alguém, menos para conta dela muitas vezes. Então, a gente trazer esse ponto de se equilibrar para realmente acreditar que isso está acontecendo, mas não de uma forma passiva, e sim como o que eu posso fazer para chegar nisso que eu já acredito que pode acontecer na minha vida, seja em qualquer área for. Você olhar para essa situação de uma forma menos, alguém vai fazer e o que eu tenho que fazer para que isso possa acontecer, né? Então, eu acho que hoje, buscando ter atitudes e tomar decisões baseadas na autorresponsabilidade, eu tenho jogado tanto para minha conta, e às vezes eu sinto que Deus se tornou, com todo respeito, algo de um lugar de adoração e de engrandecimento, muito mais do que o que ele pode fazer aqui, efetivamente. Então, trazer aquele lugar de pai e, claro, de alguém que a gente acredita que é um ser maior, mas, pai, eu estou fazendo isso aqui. Venha comigo nesse projeto. Até porque Deus é um Deus de milagres. Até onde está sob o seu controle, é você que tem que fazer. Sim. Né? Então, na Bíblia fala, faça da sua parte que da minha eu te ajudarei. Então, a sua parte ninguém vai fazer por você, não. A sua parte é você. Na hora que você tá lá lutando por alguma coisa, fazendo, chegou um ponto que não dá pra fazer mais. Deus que livre e guarde. Caiu numa doença, você correu, fez o tratamento, pagou o tratamento, foi nos médicos, fez tudo que tinha pra fazer. Não tem mais jeito do que você correr atrás, aí é que entra Deus. Porque aí vem Deus pra poder executar o milagre. Então, na Bíblia fala, né? Faça da sua parte que da minha eu te ajudarei. Deus vai só nos ajudar. A parte é nossa. E então, o que a Dai falou é assim, não existe tanta verdade quanto que ela disse aqui agora. E infelizmente as pessoas estão mesmo acomodadas, esperando Deus jogar o milagre. Senhor, eu tô com fome, joga uma comidinha aqui na minha boca. Eu brinco que assim, em algumas coisas, em algumas situações que eu vejo, eu brinco assim, o impossível que eu tenho que fazer é você. Na hora que precisar do milagre, aí Deus vai entrar. Mas o impossível se vira nos 30. Não, você tem que correr até... O que você tem que fazer, né? O que efetivamente você tem que correr. E assim, e eu sinto que as pessoas querem um pouco desse conforto. Se Deus quiser, do que se a energia, não sei o que, tiver vontade. Aí né? relaxa, né? E a gente não toma postura, né? Que a gente tem que ter e às vezes não consegue assumir aquilo que a gente poderia, né? É isso aí. Em todo esse contexto aí que a gente tá falando. De leveza, de abundância, né, na nossa vida, a gente acaba perdendo de viver o que a gente precisa, o que a gente poderia viver, né? E muitas vezes fica preso naquilo, né? Quero, mas tô lá, não faço nada para conseguir, continuo tendo as mesmas atitudes, a mesma postura, esperando cair do céu. Vai acontecer? Não vai. Então, esse entendimento de que tudo parte da sua decisão, das suas escolhas, da sua atitude. Decidir e agir. Porque sem ação não vai ter resultado diferente. Você pode até perceber, você pode querer, você pode até desenhar um caminho, mas se você não executa o que precisa para chegar lá onde você quer, de nada vai adiantar, porque não vai cair do céu. Você precisa ter ações, você precisa se desenvolver para poder alcançar, né? E tudo que você faz na sua vida vai influenciar sobre isso. Então, se você deseja algo, o que você precisa fazer para alcançar? A pessoa que você é hoje vai conseguir alcançar esse desejo? Está de acordo com a vida que você vive, com as decisões que você toma, com as escolhas que você faz no seu dia a dia?
quer no dia a dia. São as pequenas, não são grandes coisas. São pequenas coisas, né? Mas que você precisa estar disposto a fazer. E assim, aí a gente já está falando de atitude, né? De ter atitude ou não. Agora, voltando a falar da lei da atração, quando a gente vive no medo, o que a gente está emanando para o universo? Escassez. Escassez, né? Então, se o que a gente está falando aqui é de prosperidade, a gente tem que ter muito cuidado também para não viver baseado no medo. Porque a gente estava falando aí do conforto, da pessoa ficar esperando cair do céu. Mas tem também aquelas pessoas que têm medo de arriscar. Sim. Que têm medo de trocar de emprego e buscar algo melhor. Que tem medo de mudar de cidade para buscar algo melhor, que tem medo de mudar para... Enfim, tem medo de sair de uma relação pensando que vai perder. E aí a pessoa está o tempo todo ressoando a escassez. Então ela vai atrair muito mais coisa ruim para a vida dela, né? Cada vez menos prosperidade, se é de prosperidade que a gente está falando, né? O né? universo entende frequência, tudo que você emana volta. Então, se é medo, mais medo volta. Se é gratidão, mais oportunidade de agradecer, o universo vai te devolver. Então, essa decisão, essa responsabilidade, essa coerência, né? Essa escolha que a gente precisa fazer é importante, porque ou você governa a sua vida, ou então o mundo define os seus resultados, né? Exatamente. E acho que você falou do medo, mas não só o medo. Reclamação, justificativa demais, tudo isso te deixa no mesmo lugar. Se vive reclamando, se vive ou justificando, porque às vezes você tem justificativa para as coisas. Mas ainda assim você não está saindo do lugar, você está usando a justificativa para permanecer ali. E reclamar pior ainda, né? Quem vive só reclamando não vai nem enxergar as possibilidades quando elas aparecem, porque está sempre com a energia no lugar errado. E na verdade nem aparecem as oportunidades. Exatamente. A pessoa que fica só reclamando não atrai oportunidade, não atrai, né? Então é muito sobre isso. O que você está emanando? Quais são as suas atitudes na sua vida? Você está entregando a sua vida a quê? Né? Isso é importante fazer essa análise diariamente. Como eu estou agindo no meu trabalho, como eu estou agindo com os meus amigos, com os meus familiares, comigo mesma. Porque a sua relação consigo mesma é a mais importante. Como que tem sido? Você se acha merecedor ou não? Você olha para o seu auto-amor, para o seu auto-valor. Como que você enxerga tudo isso? Porque às vezes querer uma vida melhor, todo mundo quer. Não é o suficiente, né? Mas não é suficiente. A gente precisa olhar para quem a gente é, como que a gente está agindo, o que a gente está emanando para as pessoas. Você está transbordando o quê para o outro? Né? Então é esse pequeno olhar no dia a dia mesmo para cada atitude e tudo que você vivencia no seu dia a dia. Eu falo que é o poder do todo dia, né? E nesse sentido olhe para os seus resultados, olhe para a sua vida como ela está acontecendo e se está coerente com o que você está desejando, porque querer é diferente de decidir. Então querer, desejar, o que você está fazendo para alcançar isso? É o que a Aline trouxe do plano, né? A gente precisa pensar nesse plano e agir conforme o que precisa ser feito. Então, olha para sua vida, vê os seus resultados, está satisfeito? Tudo que a gente coloca atenção cresce. Então, é isso aí que você está E às vezes quer um exemplo? Olha para uma coisa muito boa que você desejou em algum momento da sua vida. E o que você fez para alcançar? Será que você ficou só esperando? Então, vai ter alguma coisa. Todo mundo tem alguma situação, algum acontecimento, alguma coisa boa que aconteceu na vida. Então, olhe para essa coisa boa e veja como que ela se desenrolou. O que você fez? Porque isso vai valer para tudo que você faz na sua vida, né? Quanto mais coisas boas você deseja, mais você precisa agir para ir ao encontro disso. Porque aí você vai estar colocando a sua energia no lugar certo. E vai estar emanando essa energia para o universo, para as pessoas ao seu redor, para ir em busca do que você deseja. Eu levo tão a sério essa questão da lei da atração que eu me vigio 24 horas. Se eu me pego reclamando de qualquer coisa, do emprego, da minha família, da minha casa, do meu carro, de qualquer coisa, se eu me pego reclamando, eu já começo a cancelar. Para. Aí eu já paro tudo que eu tô fazendo, aí eu começo a buscar motivos para agradecer. Se a gente for olhar, a gente tem motivo para agradecer o tempo todo. Aí eu já começo, na hora que eu percebo que eu tô reclamando, eu começo: Senhor, muito obrigada, o tanque do meu carro tá cheio. Senhor, muito obrigada, eu tenho um carro para andar. Senhor, muito obrigado, os 4 pneus do meu carro tá novo. Senhor, muito obrigado, o dia tá ensolarado, tá lindo, tá maravilhoso. Senhor, muito obrigado, tá chovendo, as folhas estão precisando, os pastos estão tudo verde porque tá chovendo. Então,
A tudo dai graças, isso também é bíblico. Orar Então, e vigiar o também, tempo né? todo, exatamente. O Né? tempo todo a gente tem motivo para agradecer. E aí, eu me blindo. Então, quando eu vejo que eu tô na murmuração, na reclamação, porque não é porque eu pratico a lei da atração desde 2010 que eu sou imune, não. Às vezes eu me pego reclamando também. Né? E na hora que eu me pego reclamando, eu vou lá e blindo. Eu falo, ai, meu Deus, para, Aline, sai dessa, para de loucura, você não pode reclamar assim não, porque senão você vai atrair coisa ruim. E funciona. Aí o meu dia começa a melhorar. Quando eu, tipo, o dia tá ruim e tal, eu começo a agradecer, daí a pouco o dia melhorou e de uma hora para outra. Tem também uma questão, gente, que eu já vi em vários vídeos, que fala assim, sobre a lei da atração, que fala para você fingir até ser, né? Então, se você quer ser uma mulher de sucesso, quer ser uma mulher de valor, se vista como uma mulher de valor, se vista como uma mulher de sucesso, tenha a postura dessa mulher de sucesso. Quem seria essa mulher de sucesso? Tenha a postura dela, age como ela o tempo todo, porque na hora que você assustar, você já virou ela. Entende? Aperta um pouquinho no financeiro, vai morar num bairro melhor. Aperta um pouquinho, vai num restaurante pelo menos uma vez no mês, vai num restaurante de classe social mais alta que a sua, nem que seja para você pedir uma água com gás, ficar sentado ali, ambientalizando, sentindo, experienciando aquele lugar, porque isso faz a diferença, você está atraindo a energia daquele lugar. Quem são as pessoas que estão frequentando aquele lugar? Tem um amigo meu que fala assim, eu quero ir nesse lugar só pra eu sentir o cheiro desse lugar. Vai lá, dá uma cheiradinha, como é que é? Entende? Vai lá, respira. O ar daqui é diferente, deixa eu sentir o ar daqui. E então, assim, antes de você ser, não espere você poder morar naquele bairro. Vai de vez em quando, dá uma voltinha naquele bairro, respira o ar puro daquele lugar. Vai naquele restaurante diferente. Isso daí ajuda você a acreditar mais na sua virada de chave, digamos assim. E até sobre isso, você só consegue ter o que você conhece. Uhum. Exatamente. Se você não experienciar você consegue aquilo desejar, ali, né? Sim. Desejar o que você... pra ter, né? Pra conseguir ter. Mas é só o que você conhece. Se você não conhece... Você nunca se ambientou com aquilo ali, vai ser você pode até querer, gostaria, mas... Você vai ficar só na imaginação, você não vai sentir. Só na imaginação. E a lei da atração, ela tá onde? É sobre sentir. É o repertório, e aí você trouxe um outro ponto importante, que é da vigilância, que também é bíblico, né? A gente fala muito desse cuidado e da responsabilidade com a espiritualidade, justamente porque ela é super importante, porém ela precisa ser olhada também de uma maneira mais... Como adulta, que eu poderia... Né? Adulta, madura, consciente, porque a Bíblia diz que a gente deve vigiar o tempo todo. E é isso que você falou. Eu preciso vigiar quando eu tô reclamando, quando eu tô justificando, quando eu tô falando mal de alguém. Se monitorar o tempo todo. A gente sustentar, né? Exatamente. Porque é assim que a gente vai sustentar a pessoa que a gente quer ser. Porque se você não se vigia... Você está propenso mesmo. Como você disse, nós somos humanos. Nós estamos propensos. O tempo todo. O tempo todo. Então, esse cuidado, essa vigilância, o tempo todo ela precisa estar presente. E é esse cuidado, né? De se olhar, de olhar para si. O que eu estou fazendo? Como estou agindo? O que eu estou falando? O que sai da minha boca? Que é outro ponto que a Bíblia traz também. O poder da língua. O que está saindo da sua boca? O que você está proferindo? Né? Então, a gente não consegue desconectar. Por mais que haja muita polêmica, quando se fala de física quântica, de religião, de espiritualidade, de lei da atração, mas se a gente for olhar, está tudo conectado de alguma forma. Tá. Tudo é energia. Sim. E não dá para negar isso. Tudo que acontece, tudo que existe nesse mundo está conectado. E da mesma forma aí, que a gente atrai... muito sobre como você está agindo e quem você está sendo. E da mesma forma que a gente atrai o bom, a gente também atrai o ruim. Claro. Quando você acorda cedo, bate o dedinho no canto da cama, e aí você já começa a xingar, já começa 6 horas da manhã você tá xingando. Aí você sai nervoso, toma aquele café mal tomado e sai, briga com o marido, carrega os filhos de qualquer maneira... Aí você chega no trabalho, aí 3 horas da tarde você fala, caramba, não era pra eu ter levantado da cama hoje. É lógico. Como que começou seu dia? Na hora que você bateu
abençoado do dedinho, pra não falar outra coisa. Ao invés de você xingar... Obrigado por esse... Ao invés de você xingar, você deveria ter falado, ô Senhor, obrigada, tá doendo aqui, mas pelo menos eu tenho um pé. Quantas pessoas não têm um pé pra bater aqui na cama nesse momento? Quantas pessoas nem andam? Quantas pessoas queriam ter um dedinho pra poder estar doendo nesse momento e não tem? Então, a tudo dai graças. Você vai achar motivo para agradecer o tempo todo. Até se você... Quando eu era novinha, minha mãe falava isso comigo. Aconteceu alguma coisa, eu xingava, minha mãe falava, minha filha, não xinga. Agradece a Deus. Eu falava, você tá doido? Eu bati meu pé, eu vou agradecer? Aí ela agradece. Tem um monte de gente que nem pé tem. Aí eu falava, caramba, é mesmo. Aí quando eu batia o carro, minha mãe falava assim, não murmura. Eu falava, não, mãe, bati meu carro, não sei o que lá, vai ficar em tantos reais para poder consertar. Ela, minha filha, para que você tá murmurando? Quantas pessoas sonham em ter um carro e nem ter um carro? Só bate carro quem tem carro. Agradece a Deus porque você tem um carro. Aí você para pensar, você fala, caramba, não é que é verdade? E aí quando eu criei o hábito eu trago a lei da atração comigo desde 2010, que eu conheci o livro O Segredo. Então, desde 2010, eu já venho praticando isso na minha vida. Tudo que acontece. Na hora que eu penso em murmurar, em reclamar, eu acho 1000 motivos para agradecer. É incrível, é incrível. E quanto mais você exercita, mais fácil vai se tornar. Fica. Porque começar não é fácil. Exatamente. Né? É um exercício de você se trazer a consciência o tempo todo. Porque se a gente for, a gente vai no automático. É porque tudo é hábito, né? Sim. Quando você cria o hábito... Se a gente não se permite olhar o tempo todo, vigiar o tempo todo, a gente vai no automático, como vive 99% das pessoas. Exatamente. É uma Então, mudança de programação. Exatamente, é todo dia, é o exercício diário, é trazer a consciência, né, para que consiga fazer essa autoanálise e estar a todo o tempo mudando a sua frequência, sempre que presente. for necessário. A questão do repertório, ela é muito importante, né, de vivenciar outras experiências, né, a gente tem que tomar muito cuidado. É claro que o discurso de uma vida próspera, de uma vida abundante, ele é um início para que você atraia tudo de bom, né, mas a gente tem que ter muito cuidado para não ficar só nisso, porque senão a gente tem a teoria, não tem a prática e simplesmente tá fazendo ali um papel de idiota para si mesmo. Porque você tem a teoria, você fala muito sobre isso, mas você não pratica nada. E aí você não vê a sua vida andar, você não vê a sua vida andar e você se sente frustrado. Nossa, mas eu tô com um discurso maravilhoso e eu sei exatamente tudo sobre isso, sobre aquilo. Mas o que você efetivamente tem feito, né? Quando a gente fala de aumentar o repertório, e aí a Aline falou sobre um restaurante ou sobre um carro que você queira, vai lá e faz um test drive nesse carro. Não é sobre ter uma vida irresponsável ou tomar um passo maior do que a própria perna, mas é realmente verificar como se comportam as pessoas que estão onde você gostaria de estar. Você está num lugar hoje, você tem um próximo passo. Analisar nesse próximo passo em como vivem essas pessoas é um ponto muito importante para você conseguir atrair isso. Onde essas pessoas frequentam? Quais são os carros que elas usam? O meu próximo passo é qual carro? Então, poxa, será que não vale a pena eu ir lá fazer um test drive? Não paga não, Talvez nesse momento eu ainda não possa ir para uma Ferrari, mas eu posso ir para um carro de 200 mil e eu quero fazer um test drive ali naquele carro. Lá, então, analisar a sua vida e realmente tentar entrar na frequência dessas pessoas, né? Vocês falaram sobre reclamar e sobre justificar, né? E aí a gente começar a olhar para aquela situação de o que eu posso fazer aqui? Né? Não vou reclamar e nem vou justificar. Eu quero saber como eu posso agir, o que eu realmente posso fazer diante da situação que eu tenho. Porque realmente, muitas vezes nós temos justificativas, muitas vezes nós temos reclamações e às vezes é natural do ser humano isso, né? Mas analisar realmente, buscar a solução. E muitas vezes a gente olha e fala assim, às vezes as pessoas podem dizer que falam muito sobre coisas prósperas e positivas, mas não conseguem avançar. Às vezes seria importante que nós olhássemos para as nossas relações e analisássemos quem está nos impedindo de avançar. É isso aí. E aí, seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho,
Quem está te impedindo de dar esse próximo passo para essa vida abundante e próspera? Porque talvez você vai ver que, claro, você está se deixando levar por uma dependência emocional ou por um vínculo que não está te permitindo avançar, mas quem é efetivamente? Qual é a relação que precisa ser acertada para que você consiga entrar nesse caminho de prosperidade e de abundância? Olhar para as nossas relações é de extrema importância nesse caminho de alcançar essa frequência, né? Sim, Até porque toda relação caminha na frequência na velocidade do mais lento, né? Então, se você tá tentando, tá buscando e tá do lado de uma pessoa que só reclama, só murmura e que não quer correr atrás, a tendência é ele te puxar pra trás. Você não vai conseguir puxar, não, gente. É muito difícil você tirar um burro empacado do lugar. Agora, é fácil ele te parar. Porque ele, com as reclamações, com as murmurações, querendo ou não, vai te atingindo, a energia vai pegando, você vai ficando desmotivado, você vai ficando fraco, você vai ficando sem energia, você fala, caramba, tá difícil. E aí a gente falou bastante sobre coisas materiais, né? Mas com relação aos relacionamentos, é a mesma coisa. Porque muitas vezes a gente não avança porque a gente tá preso nessas pessoas que nos puxam pra trás. E aí não vai mesmo, gente. Se a gente se deixa prender nessas relações, que são vínculos doentios, que são vínculos que muitas vezes estão ali por dependência emocional, não são saudáveis, isso não vai levar você a evoluir. Então, o que é válido para o material também é válido para todas as outras áreas da vida, incluindo os relacionamentos de amizade, de relacionamento amoroso, familiares. Também, a gente já comentou muito aqui sobre a questão não é porque é sua família que você tem que ficar agarrada a essa pessoa, né? Tem que saber que a gente ama, mas o vínculo precisa ser saudável, precisa ter limites. Se você está preso a alguém, você não vai conseguir se soltar para ir para a vida. E muitas vezes você não se acha merecedor, você fica, mas essa pessoa vai ficar para trás. Então, todo esse tipo de pensamento você precisa pensar na hora de, eu quero que a minha vida flua. Não adianta culpar o outro, né? Não. Precisa olhar onde você está nesse lugar. É sobre você, não é sobre o sempre. outro. Tem as relações que podem estar interferindo, mas essa responsabilidade não é do outro. Cabe esse ajuste, né? Sim. Então, se me cabe, se não cabe, o que a gente pode fazer aqui para poder seguir? Mas trazer sempre essa responsabilidade para si. Porque é muito fácil olhar pro seu marido, pra sua esposa e dizer assim, mas você conhece a minha esposa? Você conhece meu marido? Você conhece minha mãe, meu pai, meu irmão? Mas ok, se você tem que olhar pra você e dizer assim, por que você tá se permitindo ficar nessa frequência? Por que você se permite continuar? Você ainda combina com todos eles. E por isso você está nesse lugar. Você tá lá porque combina. Não adianta olhar pro outro, mas você não sabe quem é. Se você tá aí é porque você combina com essa pessoa que você pode julgar a pior pessoa do mundo. Até porque, gente, quando você não combina, você não suporta. Sim. Tem ambientes que eu não suporto frequentar. Tem ambientes que eu vou, porque às vezes eu sou obrigada. Aí eu fico ali meia hora e eu já falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí rapidinho eu falo assim, gente, vocês não reparam não, mas eu tenho que ir. E aí eu vou, faço minha presença ali onde precisa fazer, fico um tempo, até o tempo que eu aguento, na hora que eu não aguento mais, a minha energia sobe, eu falo assim, eu preciso sair daqui, minha bateria social gritou, então eu já pego e falo, gente, vocês não reparam não, eu vou sair. Se é muita gente, às vezes eu saio de fininho, despeço ali só do anfitrião e meto o pé pra minha casa, porque senão a energia do lugar, ela vai contaminar a gente, e a gente se permite estar no lugar. Claro, se você tá ao lado de quem reclama, você vai entrar na reclamação. Se você tá convivendo com pessoas que vivem falando dos outros, você vai entrar naquela conversa e também vai falar dos outros. Aquilo que eu falei, não dá pra você puxar um burro empacado. E se você tá com a sua energia nessas coisas, você não tá cuidando do que é mais importante, que é a sua própria vida. Exatamente. Você tá direcionando a energia pro lugar errado, e aí você vai atrair o quê? Né? Então, mais uma vez, é aquele olhar o tempo todo para tudo ao seu redor. As suas atitudes, as pessoas com quem você se relaciona e como que você está se posicionando diante da sua vida de acordo com o que você deseja. Se você está realmente indo na direção do que você deseja. Está se preparando para acessar para você, de fato, atrair o que você deseja. Porque depende das suas ações. Não depende só de você ter o pensamento, eu quero.
né? E é para isso que tem que olhar, todos os dias, a todo momento. Essa vigilância Exatamente. a todo instante. Tem 2 perguntas muito importantes, né? A primeira delas talvez seria, por que eu estou aqui? Por que eu estou me permitindo ficar aqui? E a segunda pergunta, para impulsionar para um próximo estágio, é, como eu posso sair daqui? Ou o que eu preciso fazer para sair dessa situação? Eu preciso olhar para essa situação com frieza, com leveza na medida do possível e alinhar o que, como eu posso sair daqui e o que eu posso fazer para sair daqui, para você conseguir efetivamente romper e entrar nessa frequência mesmo de abundância, né? Sim. A gente vem falando da a dependência emocional, que está relacionado com as relações diretamente, né? Que vai influenciar. E a gente também falou sobre o cérebro, como que ele funciona, dos comandos que você está mandando. E isso está totalmente interligado com o que a gente está falando hoje, que é do que você atrai. E de como que você pode utilizar a lei da atração a favor do que você deseja. Mas precisa olhar para todas essas questões que envolvem a sua vida. Porque senão você não sai do lugar. O que está te travando? O que está te deixando permanecer nesse mesmo lugar, mesmo que você tenha pensamentos positivos muitas vezes e que você deseje uma vida melhor? O que está te fazendo permanecer ali, te travando, né? No mesmo lugar sei lá, de quantos anos, de quanto tempo, embora queira uma vida melhor. Se sua vida ainda não mudou, talvez não seja falta de desejo, talvez seja falta de coerência. No próximo episódio, vamos falar sobre algo que dói mais do que decidir: adiar, porque adiar também é uma escolha e tem um preço invisível. Curte, comenta, compartilha, ative os sininhos para receber as notificações. Nos siga nas nossas redes sociais. Aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca. Ah, gente.